Oi, minha gente, boa tarde e boa noite. Bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Calpras, estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou trader faz 17 anos e, sou brasileiro do lado da minha mãe, então vou dar esse webinário em português, especialmente para a gente de Lisboa, Portugal, todos os países de fala portuguesa, mas principalmente agora que são as 7 da noite em Lisboa, Portugal. Esse é um webinário especial para a gente de lá. Agora são as 3 da tarde, hora do Brasil, então também gente que possa se ligar desde qualquer lugar que goste de ver um webinário de fala portuguesa. Esse é o lugar indicado, tá? Estou compartilhando com vocês a janela do webinário, onde vamos estar vendo esse apaixonante tema que tem que ver com as bandas de Bollinger. Já aproveitando que a semana passada vimos meias móveis, agora nós sabemos que 90% dos indicadores estão feitos com meias móveis, então o caso das bandas de Bollinger, do John Bollinger, são um exemplo muito claro de como as bandas podem ajudar a gente a fazer um bom trading, tá? Antes de começar, eu vou falar, vou dar o aviso de risco, porque nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. E como é que a pessoa pode perder todo o seu capital? Isso é através de uma situação que se conhece como trade out, margin call ou queimar a conta, que é quando o flotante ou o drawdown, a perda que você possa ter acumulada, além que você não tenha fechado a posição, se está muito perto do que você tem como quantidade real na sua conta, que é o crédito real que você tem frente ao broker, se não tem quase diferença, então o broker pode fechar todas as posições para proteger-se que você não deva dinheiro para ele. E é algo que já está escrito no contrato que você assistiu no momento que você abriu a conta real com Iron Forex. Então, para que essa situação catastrófica com a qual você pode ficar com 1 ou 2% do total do seu dinheiro, eu dou o que se chama os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro é pratique um simulador, pratique uma conta demo. Tem 2 jeitos de aprender, um bom e um não tão bom, tá? Ou ruim. O bom é quando você aprende, mas os erros que você faça não custa dinheiro para você. O jeito ruim é que você pode perder dinheiro que possivelmente custou muito trabalho ganhar. Então, se proteja, tá? E um jeito para se proteger é a conta demo. E a conta demo é um cenário muito importante, porque nós geralmente pensamos que os mercados podem ser um lugar romântico onde nós podemos, digamos, ganhar dinheiro, mas acontece que é um campo de guerra. Os mercados são um lugar hostil. Se diz que são o segundo lugar mais o segundo lugar mais perto de ser
Uma guerra. É uma guerra entre compradores e vendedores, tá? É o segundo lugar mais hostil depois de um lugar de guerra real. Até tem um dito que diz, por o que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não. Então, a vantagem nós temos, antes de colocar a posição, e saber o que fazer, quando colocar, quando entrar, quando manter a posição e quando sair. Esses são os temas que vemos nesses webinários, porque não podemos falar que existam bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, estamos contentes de ser parte da sua preparação como bom trader. Eu vou recomendar um livro. O livro se chama o Playbook. O Playbook do Mike Bellafiore. Eu vou escrever ele aqui no chat. Se chama The Playbook. E o autor se chama Mike Bellafiore. Ele é o cofundador de uma muito boa academia de trading nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, onde eu recomendo muito esse livro. Você pode comprar através da Amazon, e ele fala a importância de ser cada dia um melhor trader. Porque nós podemos usar o que é o copy trading, seja através de um trader, seja através de uma ferramenta robótica, mas isso faz a gente dependente de não saber exatamente o que está fazendo. De rezar a ação robô para que tudo saia bem. E quando a coisa não sai bem, não podemos dizer, o bot pobre, por que você fez isso ou aquilo? Porque a responsabilidade final é nossa. Porque de quem é o dinheiro? É seu. Então, aprenda para você programar o seu próprio robô, ou para se você vai trabalhar com um robô já programado, que seja um sistema de trading compatível com o seu próprio. E você pode estar vigilando a maior maneira possível e que tudo vai saindo bem. A conta demo é o campo de experimentação, de treinamento, é o lugar para cometer erros, tá? Não a conta real, é a conta demo, tá? O que você já tenha testado como estratégia, e é algo que também aparece no livro do Play, e a importância que tem de levar um diário de trading, tá? A estratégia que sim funciona aqui é a que você tem na frente do seu playbook. Já está testado, passa a real, através de um teste de expectativa de trading. Então, só o que está testado, você passa a real e você continua toda a sua vida testando na demo novos indicadores, novas estratégias, ferramentas robóticas, inteligência artificial. Tudo que funciona, você pode ir passando a real. O que não funciona, volta a demo, tá? Então, a demo é muito importante. Pratiquem demo primeiro, tá? Número 1. Número 2, gestione o stop loss de tal sorte que quando o preço vai no caminho que vai a sua posição, você pode blindar a posição tirando o risco do mercado com suas próprias mãos, ao momento que você põe o stop loss no preço onde você colocou a posição. Não só isso, muita gente pensa que o stop loss só serve para proteger-nos de uma possível perda, mas seja que você esteja fazendo price action e o preço vai avançando e você vai movendo o stop loss, ou seja através de um canal
de tendência e você vai pondo o stop loss na zona de invalidação, que é do outro lado da linha de tendência, você pode ir protegendo um mínimo de lucro. E uma expectativa de trading positiva, um sistema de trading que funciona, é aquele que possivelmente tem mais que ver com a proteção, que é a máxima do trading, que vem sendo o money preservation, aquele de ganhar, 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 todos como desesperados, o qual é a diferença entre um trader profissional e um trader amateur ou turista dos mercados. Um trader profissional, ele se protege, ele vai cuidando das suas posições. Isso não é gambling, isso tem algo que temos que fazer, um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo para lograr que o trading traia dinheiro à sua vida e não ao revés. Tá? Terceiro conselho, esse é o mercado Forex é um mercado triplo alavancado. Número um, você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, que pode ser o PIB, que é o quarto dígito depois do ponto do preço da maioria dos ativos, ou de frações de PIB, que é o quinto dígito. Isso dependendo do tamanho da posição, que se você coloca um microlote em 0,01 de volume, o PIB vai ter um valor de 10 centavos de dólar. Se você coloca um mini lote, que é 0,1 de uma lote standard, o valor do PIB vai ser de $1. Ou se você coloca um lote standard, esse vai ter um valor de $10, para cima ou para baixo, com micro movimentos do preço, você imagina? Então, você tem muito poder nas suas mãos, é como Harry Potter. Né? Você pode fazer que sua conta dobre em questão de horas, ou talvez antes. Você pode fazer que todo o seu dinheiro desapareça também. Pode acontecer muito rápido. Então, tem que ter cuidado, tem que saber como fazer isso. Então, é triplo alavancado, porque também o broker dá uma alavancagem extra, uma alavancagem adicional a você, porque essa alavancagem pode ser uma 50, uma 100, uma 200, uma 500, uma 1000, uma 3000, em alguns casos. Escreva o seguinte, por favor, para as pessoas que estão começando e aquelas que não tenham essa ideia clara. O seu risco como trader é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Se você está usando o máximo alavancagem, você está operando com o máximo risco. Então, baixe o alavancagem. Você pode fazer isso manualmente na sua conta através do chat da Iron Forex. Baixe ele. Eu aconselho uma alavancagem 1 a 25, 1 a 30, que é o máximo alavancagem permitido pela FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, para os traders que estão começando. E para os que demonstram, que podem mostrar que sabem de trading, o máximo alavancagem é 1 a 100. Então, baixe a alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. Isso é uma aproximação conservadora, inteligente, sabida, com estratégia. Tem outro livro que eu vou recomendar para a gente, que é o Price Action. Price Action.
Trading Secrets, o escritor se chama Rainer Theo. E por que eu falo dele? Porque se nós perdemos 1% do total da nossa conta por uma posição, onde se ativou o stop loss, esse 1% é relativamente fácil de se recuperar. No livro que eu estou recomendando, na página 72, o Rainer Theo põe uma tábua de quão difícil pode ficar a recuperação de uma conta quanto mais grande seja a perda que nós estejamos. Se vai mais dos 50% da conta, fica quase impossível, porque tem que ter muita certeza nas posições que vamos colocando para recuperar. Tá? Então, o melhor sistema para não ter perdas é preventivo. Então, isso equivale a ter uma boa gestão de risco e não por risco demais. 1% é uma boa quantidade, onde esse é o máximo ao começo, e se o preço vai avançando na direção correta, então nós vamos logrando aminorar essa possível perda até não ter. Olha, sair em zero não é ruim. De 10 posições, se você sai em 9 em zero, na 10ª você faz $100, você tem uma expectativa de trading positiva de $10 por posição. Qualquer dizer que se esperaria que você ganhasse $10 em promédio por cada posição que você coloca. Então, o trading defensivo combinado com o trading ofensivo pode ser muito bom trading. O que acontece é que 90% dos traders geralmente esquecem o trading defensivo, e por isso é que perdem o que ocasionalmente ganham. Tá? Quinto conselho: não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Isso é uma atividade de estratégia. É como aprender a jogar xadrez, em um certo modo. Então, se você se concentra em um só jogo ao começo, você tem mais possibilidades de ganhar. Se você joga muitos jogos ao mesmo tempo, pode perder o controle facilmente e perder em todas, a maioria. Então, siga esses 5 conselhos. Pratique em demo, gestione stop loss, baixe o alavancagem, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo, e não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Enquanto à exceção de responsabilidade, Iron Forex e o instrutor não somos responsáveis de qualquer perda que o trader possa ter. Porque aqui mesmo eu estou dando o conselho de pratique em demo. Então, se você pratica em demo, inicialmente, não tem por que ter perda. Na demo não pode ter perda. Tá? Então, se você tem perda, é responsabilidade exclusiva do trader, de você. Tá? Todo o que eu dou como material nesse webinário não são conselhos de trading, é informação estritamente educacional. Tá? E a redistribuição desse material queda estritamente proibida, porque tem direito de autor. Tá? Então, vamos começar com as bandas de Bollinger. Eu acho muito importante que os traders, no seu laboratório de trading, tenham uma biblioteca de trading, com os seus livros básicos, para ficar
muito craque, muito profissional no treino. Então, eu recomendei, por exemplo, o Arte da Guerra, o Sun Tzu aplica no trading, no que é o capítulo do território. O livro do Playbook, de Mike Bellafiore. O livro do Price Action Trading Secrets, do Rainer Theo. E eu vou aconselhar o outro livro que tem que ver com o tema de hoje, que é Bollinger Bands, by John Bollinger. John Bollinger é um extraordinário trader. Ele tem o seu próprio fundo de inversão, de investimento, baseado na sua própria estratégia das bandas. Então, vamos ver como é que elas funcionam. E é um sistema muito usado por muitos traders, incluído eu, que pode dar informação adicional ao que o Price Action está falando para a gente. Então, eu vou passar para o que é a plataforma de trading, que é o MetaTrader. Tá? Aqui temos o gráfico do dólar peso mexicano. É interessante também ver o gráfico do dólar, bueno, euro-dólar, esse é o rei das paridades, mas também podemos eventualmente ver como vai o dólar real brasileiro. Aqui o Price Action está mostrando que nós tínhamos uma tendência baixista que agora está em movimento lateral, pode tentar baixar ainda mais ou eventualmente pode reverter. Isso é o que o mercado, finalmente ele é o que tem a última palavra, tá? Agora, tem aqui o que é o indicador, temos os indicadores de tendência, osciladores e de volume. E como seguidores de tendência que ajudam a gente a seguir a tendência, a permanecer mais tempo dentro dela, dentro de certos parâmetros, ok? Temos aqui o que são as Bollinger Bands. Eu aconselho deixar os níveis que estão por default. Eu gosto de pôr ela em cor amarelo, as linhas um pouco mais grossas e dou aceitar. Eu posso fazer um modelo, uma plantilha, aqui com o botão direito do mouse, vou a Templates Modelo e posso fazer um que diga Bollinger Bands. Esse que eu vou pôr agora já vem por default, mas vem muito complicado e não tem aqui outros osciladores, as velas vêm de outra cor. Então, eu vou pôr isso outra vez em branco e vou pôr aqui as Bollinger Bands. O que eu tinha aqui por default, vou remover e vou colocar um novo, que é meu próprio Bollinger Bands. Bandas de Bollinger. Então, cada vez que eu queira passar um gráfico através do filtro das bandas de Bollinger, eu já tenho um modelo que faz isso em algo comum. As bandas de Bollinger é um indicador envolvente. Isso quer dizer que 95% do tempo os castiçais japoneses ou velas japonesas estão dentro das bandas. 5% fora. Agora, quando elas saem, como por exemplo, como aconteceu aqui,
é nos momentos que está chegando a um ponto de sobrecompra, ou aqui embaixo, em um ponto de sobrevenda. Agora, as bandas de Bollinger estão feitas de meias móveis e sabemos que as meias móveis funcionam muito bem em mercados sem tendência, mas não em movimentos laterais, porque podem dar falsos sinais. Então, é interessante o que ele fez. Parece simples, de algum modo mas também tem um jeito de sofisticação nesse indicador. A linha central das bandas é uma meia móvel simples de 20 períodos. Quando falamos de períodos, é que aplica na mesma proporção em todas as temporalidades. Na de um dia, saca o promédio dos preços dos últimos 20 dias. Na de uma hora, saca o promédio dos preços das últimas 20 horas. E no gráfico de um minuto, saca o promédio dos preços dos últimos 20 minutos. Funciona em todas as temporalidades, mas também tem que lembrar-se que a maior temporalidade e maior confiança geralmente dá o padrão. Então, eu vou demonstrar como a meia móvel do meio é uma meia móvel simples de 20. Eu vou colocar uma meia móvel, vou pôr ela de cor azul, de 20, e se tudo está correto, a linha do meio deve ficar exatamente igual, mas agora de cor azul. Pronto. Então, agora, as meias móveis de baixo e de cima também são meias móveis, simples de 20, mas tem 2 desviações estándar na fórmula para cima e 2 desviações estándar para baixo, o qual serve para medir a volatilidade. Enquanto as meias móveis de cima ou de baixo fiquem mais longe da do meio, tem maior volatilidade, e quando ficam muito perto uma da outra, tem pouca ou muito pouca volatilidade. Então, isso ajuda. John Bollinger não conseguiu resolver um dilema. O Alice Wilder possivelmente fez um pouquinho melhor. Pense e escreva que tem 2 tipos de volatilidade. Tem a volatilidade lateral, que é como um eletrocardiograma, que é como um sismógrafo, que é um empate entre touros e ursos, não? Um doji é volatilidade lateral, é uma vela de indecisão, um mercado, um canal onde a volatilidade pode ser forte, mas não sai desse canal, tá? E tem o outro tipo de volatilidade, que é a volatilidade direcional. Da volatilidade lateral, nós não fazemos dinheiro, porque o preço quase não troca, não tem câmbio. Não? Quando nós, por isso é que a recomendação em tendências à alça, nós colocamos posições à alça, em tendências a baixa, nós colocamos posições em curto. Em mercados laterais não fazemos nada, porque o mercado é um empate onde não tem definição. E essa é uma palavra muito importante, porque se não tem definição, que é o que você está fazendo aí, tome em consideração que os mercados, por no menos 50% do tempo, estão em movimento lateral. Então, é muito importante para nós saber quando entrar e quando não fazer nada. Movimento lateral, o ideal é não fazer
nada. Então, aumento de volatilidade, geralmente, vai ser direcional. Mas tem que ter cuidado quando esse aumento de volatilidade é lateral, que é quando as bandas ainda ficam muito perto uma da outra. Vou mostrar 4 características que nós vamos a poder aproveitar ao uso das bandas de Bollinger. O apresentado aqui nesse webinário não é limitativo. Meu objetivo é fazer de você operativo nas bandas de Bollinger, mas o treinamento pode ir muito mais a fundo nelas, onde sky is the limit, onde você pode aprender de livros como o que eu recomendei, muito mais profundo de como se podem usar as bandas. Tá? Primeira característica é a de compressão. Compressão, quando o mercado está lateral, vou pôr aqui um exemplo um pouquinho forçado, as bandas estão assim. Isso geralmente é antes de que se dê um anúncio econômico importante. Não? Quando estamos a segundos que se dê o anúncio de política monetária de um banco central, falando especificamente do mais forte, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, o mercado vai assim, antes de que se dê, porque todos estão à expectativa de ver para onde é que ele vai. Mas, quando o mercado está assim, não é que ele não esteja fazendo nada, está acumulando energia. Quando o movimento lateral acumula energia. O mesmo Charles Dow falou que garantia que quando o preço vai lateral, ele vai estourar em qualquer momento, só que não sabemos quando é que ele vai estourar e em que direção é que ele vai estourar, mas é garantia que ele vai fazer isso. Enquanto aconteça, o mercado está lateral e está acumulando energia. Então, aqui, as bandas muito perto uma da outra, está falando, isso vai estourar em qualquer momento. Pode ser que o detonador seja um anúncio econômico de política monetária. Então, se esse anúncio se dá às 9 da manhã, em Portugal, vou dar um exemplo, e aparece no gráfico de 1 minuto. Cada temporalidade pode ajudar a gente a fazer dinheiro ou perder dinheiro. Depende das habilidades que você faz, que você tem. E não tem uma melhor que a outra. Cada uma tem as suas qualidades, as suas características. As de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos são mais usadas pelos scalpers e são as mais vulneráveis a anúncios econômicos. Essa vulnerabilidade pode ser usada a favor ou pode funcionar eventualmente em contra da gente. Tem que ter muito cuidado com essa volatilidade explosiva baseada em análise fundamental. Então, quando dão as 9, vamos imaginar que se dá um castiçal, uma vela japonesa gigantesca que aparece aqui. Assim, tá? Então, as bandas se abrem como boca de jacaré, tá? Uma vai para cima, espera aí. Uma vai para cima, assim. A outra, ao começo, vai para baixo, mas depois vai para cima. E a do meio também vai para cima. Tá? Então, isso fala
de uma explosão, de um aumento de volatilidade, porque as bandas se abriram como boca de jacaré, tá? Então, esse é o sinal que está começando uma tendência. E aí é onde nós poderíamos estar nesse dilema, entro, não entro, que é uma desvantagem que nós, os humanos, temos frente às máquinas, como os robôs, porque eles não têm sentimento, ele tem o sinal, entra, ele tem o sinal de saída, sai, ele não tem dúvida. Não? Então, vamos procurar também aprender isso dos mecanismos, sistemas robóticos. Aqui você tem o sinal de entrada por price action, por sistema de canais. E o John Bollinger fala o seguinte: não saia da posição até que o preço toque a banda do lado contrário. Em poucas palavras, isso seria ter muitas velas para cima, a maioria, até que toque a do outro lado. Então, essa é a confirmação de que essa tendência à alça acabou. Mas, por price action, não temos que esperar até que isso aconteça, porque aqui o preço desceu muito e o nosso lucro também se pode aminorar com essa baixada. Poderíamos sair da posição no momento que os castiçais deixaram de tocar a banda superior. Então, primeira característica, compressão. A segunda, a explosão de volatilidade. E podemos navegar a tendência enquanto os castiçais estão tocando a banda superior. Isso está falando de uma tendência forte. Se os castiçais já não estão tocando a banda superior, mas se mantém dentro do canal superior, você ainda está em uma tendência à alça, mas um pouquinho mais fraca. Tem que ter cuidado. Tá? Outro sinal de saída pode ser se o castiçal quebra a linha do meio. Então, isso já é uma evidência que essa tendência já ficou muito fraca, que possivelmente está em fase 3 de reversão e que seria um bom momento de sair. Então, quando se abrem as bandas como jacaré, é bom momento para nós colocar a posição na direção da vela dominante nesse momento. Agora, terceiro conselho, terceira característica. O cruzo da linha do meio. Se eu tenho um cruzo de um castiçal verde para cima, isso também é um sinal de entrada. E aqui tem dois jeitos nos quais nós podemos usar. Um deles é muito conservador, porque no momento do cruzo, a banda do lado contrário se converte em nosso objetivo de lucro, como mínimo. Então, se essa vela fecha assim e eu coloco a posição, então o meu objetivo
de take profit seria a banda do lado contrário. Então, aí você tem um take profit conservador e vai fazer dinheiro. Tem traders que só usam o sistema de cruzo com as bandas de Bollinger e fazem dinheiro colocando o take profit do outro lado. Funciona bastante bem. Acontece às vezes que não alcança a tocar a linha do outro lado, ou tem momentos nos que é uma tendência muito forte, você já saiu no momento que tocou a banda do lado contrário, mas isso continuou subindo. Então, o que podemos fazer nesses casos? Podemos colocar duas posições pequenas, onde não ponhamos em risco mais de 1% do total do capital que temos. A primeira sai no take profit, a segunda você não põe take profit e você vai vendo como vai funcionando pelo price action. Nesse momento, eu não posso explicar o price action porque tomaria uma hora inteira, que nós já vimos em webinários passados. Então, tem dois jeitos de ver esses webinários. Em vivo é o que eu mais aconselho, porque aí você pode fazer perguntas e eu contesto elas de um jeito muito interativo no momento. Ou você pode ver o webinário guardado, seja no canal da Iron Forex em YouTube ou na página da Iron Forex, na parte educacional, e você pode ver todos os webinários que já tenho guardados, que já em português vão sendo mais de 110, desde que eu comecei faz um ano. Onde eu aconselho você ver o mesmo webinário umas 2 ou 3 vezes para você se familiarizar com todo o material que aparece no mesmo e que você veja também o mesmo tema quando eu di faz um mês, faz 2 meses e agora, porque vou dando materiais novos, adicionais em cada webinário. Então, isso faz que o seu conhecimento do material visto fique muito bom. Tá? Então, esse cruzamento pode ser para cima ou pode ser para baixo, e isso pode ser um bom sinal de entrada, onde o objetivo pode ser inicialmente a banda do lado contrário, e você pode navegar a tendência, eventualmente, de acordo com a price action e de acordo a posição das velas frente à banda. Se estão pegadas na banda, então você tem uma tendência forte. Se vão ficando um pouco mais longe, mas estão ainda dentro do canal, então você está tendo ainda uma tendência que é um pouquinho mais fraca, mas ainda pode servir, pode funcionar até que você tenha o cruzamento. O cruzamento geralmente tem implicações fortes enquanto ao quebramento de uma tendência alça ou a quebra de uma tendência a baixa. Então, esses são princípios que nós podemos começar a usá-los dentro de uma tendência. Agora, você pode ter diferentes jeitos de ver, de compreender que é o que o mercado está fazendo. As bandas de Bollinger podem nos ajudar. Por exemplo, eu posso ver aqui um oco, um ombro, cabeça, ombro, que faz que seja algo preliminar que aconteceu antes de que tivéssemos esse movimento à baixa, que podia ser bastante aproveitável depois do oco, ok?
Mas como é que podemos detectar o oco? Um jeito é com linhas de regressão linear, onde eu coloco essas linhas ligando os altos e baixos para eu ter a figura do ombro, cabeça a ombro, que é o rei dos padrões de reversão. Se o uso das linhas fica muito complicado, então nós podemos fazer o seguinte. Ponho aqui com o botão direito, bandas de Bollinger. Então, tem a seguinte característica. Se o preço sai fora das bandas, aguente. Tá? Não é o momento para sair, porque se estamos em uma situação de sobrevenda, mas o preço pode continuar mais tempo em uma situação de sobrevenda, como nós podemos ver aqui, por exemplo. Mas se o preço fecha, se ele sai com uma violinada das bandas, e depois você tem um fechamento dentro do canal, então isso também é um sinal de fraqueza, que fala que possivelmente vai reverter. E o que está falando é que você tem um oco que possivelmente vai reverter, não fez aqui, mas fez depois aqui. Aqui você tem um sinal de saída, de colocação de posição em curto, perdão. O preço chega à banda contrária, se mantém em contato com a banda inferior até que aparece uma vela de reversão. Então, por price action, eu vou mostrar com outra cor. Esse é aqui o momento de entrar em curto. E essa castiçal de reversão aqui é a saída da posição e nós poderíamos ter tido esse caminho para nós fazer dinheiro. Então, temos essas possibilidades de uso das bandas. Eu vou ficar aqui no que são esses 4 funções. Compressão. Ruptura da quebramento da linha meia. Navegação, enquanto o preço esteja tocando a linha da direção da tendência ou canal da linha de tendência. E o padrão de reversão de quando sai pode ser um sinal de entrada, ou se ele fecha por dentro das bandas, então se pode converter em um sinal de reversão, como o que eu mostrei nesse momento. Eu invito a gente que está vendo esse webinário a que pratique com as bandas. Se você tivesse qualquer dúvida, eu vou pôr aqui no chat o meu nome. Meu nome é Carl Praz. Você me pode contactar através do LinkedIn. Eu posso compartilhar com vocês material adicional do que estamos vendo nos webinários. Estar mais em contato e poder resolver também qualquer dúvida que você tivesse. Por enquanto, essa é uma muito boa ferramenta e eu vou aproveitar os últimos minutos que temos desse webinário
para mostrar como é que nós podemos fazer backtesting. Você tem essas duas flechinhas. A da direita, você põe ela quando você quer ter esse espaço aqui na frente, para você poder calcular quais podem ser os próximos movimentos do preço. Você põe ela. Se você vai fazer backtesting, você tira essa flechinha, já não tem ela sombreada, e a outra é a que leva você à vela viva. Nós temos todas essas velas, esses castiçais, que já fecharam, e só tem uma vela viva, que é a última que ainda não fecha. Como aqui estamos no gráfico de 1 minuto, falta 1 minuto para que ela feche. Ok? Então, esse botão, nós também tiramos ele, para nós poder mover o gráfico para diante ou para trás, todo o que você quiser. Mas o price action, a prática do price action através do backtesting, não funciona bem quando o gráfico está diminuído. Então, com F11, você faz ele grande. E agora sim, todos os movimentos que nós façamos, os castiçais sempre vão estar completos, não vão ficar uma metade aí do caminho. Tá? Então, você move isso para trás ou para diante. E você pode praticar. Por exemplo, aqui. Olha, aqui estou tendo um castiçal de reversão, onde o preço chegou até um ponto, saiu. Eu posso ter uma entrada agressiva, tá? Então, eu vou colocar isso é um estudo, como eu falo, como se fosse uma escada, tá? Eu vou pôr aqui o teto, vou pôr aqui o chão, são o suporte e a resistência, e eu posso pôr o stop loss aqui por em cima. Se o castiçal chegou até um ponto e já vai para baixo com uma vela muito forte, então fica mais difícil que o preço saia outra vez das bandas. Então, fora das bandas, aqui na linha que eu pus, porque lembre-se que todo bom trade precisa de um plano. O plano começa muito fácil com o que vem sendo se é em longo ou em curto, se é para cima ou é para baixo. Então, aqui, o meu trade vai ser em curto, vai ir para baixo. Inicialmente, a minha zona de validação, que me diz que vamos no bom caminho, é dessa linha em 17,09 para baixo. Se eu tivesse, momento dado, velas verdes que quebrem ele e entrem na minha zona de invalidação, então isso já é má notícia para a minha posição. Tá? Então, por favor, escreva o seguinte: o stop loss vai sempre na zona de invalidação e você vai determinando qual é a zona de invalidação que pode se fazer através do price action, ok? Eu posso ter, a partir dessa vela, que é uma vela de quebramento, os 4 diferentes tipos de velas. Eu não tenho por que aprender todos os nomes de todas as velas em japonês, mas com que eu saiba a qual tipo de vela é a seguinte, eu já posso saber e gerar o que é o meu protocolo de ação e reação para saber como identificar essa vela e o que fazer quando essa vela aparece. Se eu tenho uma vela de continuidade,
que seria uma vela que quebrasse o chão dessa vela vermelha, então vamos no bom caminho e eu posso baixar também o nível de stop loss para tratar de blindar a posição o mais rápido possível, o qual nós começamos as posições do jeito defensivo para depois um jeito ofensivo, mas protegendo sempre, seja de não perder ou de manter um mínimo de lucro na posição, tá? Então, o segundo tipo de vela é uma vela de indecisão, com corpo pequeno, na qual não fazemos nada. Pode ser uma vela de reversão, que está avisando que possivelmente vem velas em sentido contrário, então vamos procurar sair em zero. Ou uma vela de reversão que mata, para a qual estamos preparados ao momento que colocamos o stop loss, tá? Com isso é com o qual você pode ir fazendo o seu protocolo, o seu próprio protocolo de ação. Com F12, você vai avançando vela por vela para ver como é que a sua posição foi. Então, F12. Deixa eu ver. Aqui não aconteceu muito. Sim, aqui temos uma vela de continuidade, mas o stop loss ficaria muito perto do preço atual, então eu ainda deixo o stop loss lá em cima. Rompeu o chão, isso já é boa notícia. Vou por a seguinte. Vela de indecisão, não faço nada. Isso é o que estávamos esperando, tá? Então, aqui eu tenho uma poderosa vela de continuidade, que eu tomo agora como vela base, eu baixo o chão, ok? Eu baixo o teto aqui para essa vela e eu posso ver que, ao momento que eu baixo o stop loss, já eu posso blindar a posição. Então, eu já não perdo nada, porque ficou em zero, ok? Isso aproveitando as bandas de Bollinger, combinado com o price action. Então, tenho dito que diz, aquele guerreiro que não tem nada que perder é aquele que tem todas as possibilidades de ganhar e é zero. Então, você já não pode perder e você vai ganhando agora $100, dependendo do tamanho da posição, tá? Então, vamos pela seguinte. Indecisão. Isso! Cruzou a central, então agora o objetivo pode ser a banda do outro lado, tá? Então, eu movo novamente o chão. Estamos falando de mercado real. Esses foram movimentos reais. Aqui, o passado se insiste para praticar, porque você pratica em condições reais do passado, para que a mente se familiarize com esses comportamentos do preço para aproveitar movimentos do presente e do futuro. Tá? Então, isso continuou. Vamos ver até onde chegou isso. Olha só que beleza! Chegou até o outro lado. Tá? Então, aqui nós temos um lucro que vai desde aqui até cá, protegido através da gestão do stop loss. Fique conectado, fique ligado aos webinários da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz. Estive feliz de estar com vocês nessa prática, nesse webinário. Vejo vocês quinta-feira, 7 da noite do Brasil, que vão ser às 11 da noite em Lisboa, ok? Vamos ver o mesmo, bandas de Bollinger, e a partir da próxima semana eu vou estar dando webinários em português, o que é às quintas-feiras, e vou estar dando webinários em espanhol às terças-feiras, tá? Com isso, eu vou estar como instrutor da Latinoamérica, da Iron Forex. É um prazer, um honor, e estou feliz disso, tá? Minha gente, mando saúdos com muita saudade a toda a gente de fala portuguesa.
a cada uma das suas belas cidades e de seus belos países. E vejo vocês no dia depois da manhã. Até logo. Bom trading. Tchau, tchau.